Capítulo 1. O Cavalheiro e seu secretário. Phileas Fogg era um dos mais elegantes cavalheiros de Londres e sócio do Clube da Reforma, que só admitia pessoas da alta sociedade inglesa. Apesar disso, preferia manter uma vida bem discreta, distante das grandes festas e cerimônias, o que levava os outros a considerá-lo uma pessoa estranha e enigmática. O Sr. Fogg nunca aparecia nas reuniões das sociedades de ciências nem nas academias de letras, nos teatros ou nos salões em que acontecem as grandes cerimônias sociais. Em resumo, era sócio do Clube da Reforma e ponto final. Sem dúvida era um homem muito rico, mas ninguém sabia como tinha acumulado sua fortuna. E não adiantava perguntar-lhe nada a respeito, ele não daria a resposta. Por outro lado, quando surgia uma causa filantrópica realmente necessitada de ajuda, podia-se contar com a contribuição discreta e desinteressada de Phileas Fogg. Além de tudo, falava o mínimo possível, e por isso era considerado um homem muito misterioso. Sabia-se que tinha viajado muito, pois ninguém decifrava os mapas de um atlas melhor do que ele. Parecia conhecer os lugares mais longínquos e, com poucas palavras, corrigia às vezes as informações geográficas erradas que surgiam nas conversas entre os membros do clube. Era muito comum, naquela época, falar sobre o caso de viajantes perdidos ou encontrados em várias partes do mundo, que estava sendo desbravado e reconhecido pelas novas gerações de intrépidos exploradores. O ano em que começou a história que vamos contar era 1872. No dia 2 de outubro, Phileas Fogg, que morava sozinho, sem mulher nem filhos, esperava a chegada de seu novo secretário particular. Para que se tenha uma ideia de como Fogg era um homem metódico, diremos apenas que havia mandado embora o empregado anterior porque este havia trazido a água para fazer a barba a uma temperatura 1 grau abaixo da estabelecida. O cavalheiro se barbeava sempre com água a 29 graus centígrados, nem 1 grau a mais ou a menos. Eram quase 11h30 da manhã, horário em que Phileas Fogg saía todos os dias para ler os jornais e almoçar no clube. Foi quando bateu à porta um rapaz de uns 30 anos. Era um jovem francês e se apresentou dizendo uma longa série de frases sem interrupção. Bom dia, meu nome é Jean Passepartout. O senhor deve saber que em francês Passepartout significa supera tudo. E eu sou fiel ao nome, pois tenho muita facilidade para vencer as confusões e as dificuldades. Já fui cantor de rua, artista de circo, andei na corda bamba, fui professor de ginástica e oficial do Corpo de Bombeiros de Paris. Há 5 anos vim para a Inglaterra em busca de uma vida menos agitada e me tornei secretário particular de cavalheiros importantes. Atualmente estou desempregado, mas espero encontrar na sua casa a paz e a tranquilidade de que preciso. Se possível, pretendo até esquecer que meu nome é Passepartout. Eu já tinha recebido boas referências a seu respeito, respondeu Fogg. Mas preciso lembrá-lo de uma coisa importante: a pontualidade. Que horas são? 11h26, respondeu Passepartout, depois de tirar do bolso um grande relógio de prata. O seu relógio está atrasado, disse Phileas Fogg. O senhor me desculpe, mas isso é impossível. Herdei este relógio do meu bisavô e ele nunca errou a hora. Pois neste momento o relógio do seu bisavô está com 4 minutos de atraso. Mas isso pouco importa. Considere-se contratado a partir deste momento. 11h30 do dia 2 de outubro de 1872, quarta-feira. Até logo. Em seguida, Phileas Fogg colocou o chapéu e saiu pontualmente para o clube. Passepartout ficou sozinho na casa a pensar. Já vi figuras no Museu de Cera de Madame Tussaud que parecem mais calorosas que este meu patrão. Lembremos ao leitor que esse museu de Londres, muito visitado pelos turistas, tem algumas estátuas de cera tão realistas que realmente parecem estar vivas. Passepartout ficou bastante impressionado com o Sr. Fogg e julgou ter finalmente encontrado a tranquilidade que havia tanto tempo vinha procurando. O cavalheiro inglês parecia ter uns 40 anos de idade e sua aparência era totalmente irregular.
sem nenhum excesso de gordura. Seus movimentos pareciam calculados com precisão, como se fossem controlados por um cronômetro. Sempre sem pressa, mas nunca atrasado, Fogg parecia uma pessoa matematicamente exata, economizando os passos e fazendo os movimentos mais precisos. Não se notava nele nenhuma emoção ou falta de tranquilidade. Em suma, era o exemplo perfeito da famosa fleuma britânica. Já o próprio Passepartout era um rapaz robusto, com a cara redonda de uma pessoa benévola e amiga, que tinha desenvolvido a força física com a prática de exercícios. Já havia trabalhado em 10 casas diferentes na Inglaterra, ao longo de 5 anos, sem se fixar em nenhuma. O problema era que se tratava de famílias ricas que gostavam de viajar, sempre a ir de um lado para outro, e não era isso o que Passepartout queria nesse momento da vida. Quando soube da vaga na casa de Phileas Fogg, procurou se informar e descobriu que se tratava de um cavalheiro que nunca viajava. Ele tinha uma vida tão regular e controlada que não havia possibilidade de acabar se metendo em sobressaltos desnecessários. Por outro lado, com seu temperamento extrovertido e falador, seria Jean Passepartout realmente o criado ideal para alguém como Phileas Fogg? Só o tempo iria dizer. Em resumo, o empregado ficou contentíssimo com o novo patrão.